Então, nosso cordial boa noite a todos. Um abraço fraterno nessa família tão querida, neste lar, nesse templo, nessa escola, nessa oficina de trabalho que se chama Viana de Carvalho. Estamos sempre, assim, com gratidão, todas as vezes que somos convidados, a gentileza do convite, das companheiras que sempre lembram de nos convidar para fazermos esses momentos de reflexão. E aqui nós somos sempre recebidos com muito carinho, somos recebidos com música, isso é muito importante, Uma casa tem que ter, uma casa dessa natureza, espiritual, como é o Viana de Carvalho, tem que começar, certamente, como algo de convite à reflexão, à arte e à música que eleva, que já nos conecta com a espiritualidade. E a gente entende que a música é a presença das boas vibrações, a presença do próprio Deus conosco. Porque a música é a arte sublime, nos traz reflexões e nos conectam certamente com Deus. E é esse o tema que nós iremos falar hoje, que é o entrega-te a Deus. Nós vamos usar algumas reflexões baseadas na doutrina, do pensamento espírita, principalmente, trazendo um contributo de reflexão que vem cada vez mais nos fortalecer na perspectiva da inclusão com Deus, dessa conexão com o nosso Pai. Eu coloquei como subtítulo, para quem está nos assistindo pela internet, pelo Facebook, o tema é Entrega-te a Deus, e um subtema, Aprender a Viver segundo a vontade divina. Esse é o grande objetivo da nossa fala, da nossa reflexão. Como aprendizes que somos, há uma necessidade imperiosa de aprendermos a viver segundo a vontade de Deus. E por que nós iremos trabalhar ao longo dessa reflexão? Nós temos alguns pontos de ênfase na nossa fala, como se fossem uns degraus que a gente precisaria subir para chegarmos a essa entrega a Deus. E esses degraus são esses que estão aparecendo aí para vocês. O primeiro é o pensar Deus. O segundo, o sentir Deus. O terceiro, o amar a Deus. O quarto, confiar em Deus. E o quinto, entregar-se a Deus. São caminhos para nos integrarmos com o sagrado, com o divino. Inicialmente, parece que a gente olhando essas ênfases, nós vamos entender que esse é o processo da evolução do ser humano. Desde lá dos primórdios, é um atributo do ser humano, do espírito, do Homo sapiens sapiens, a questão do pensamento. Nós pensamos, logo nós existimos. E por pensar, somos os únicos animais da criação que têm essa capacidade de pensar no divino, desde os tempos mais primordiais. É só lembrarmos da pré-história, do período neolítico, paleolítico. E naquelas civilizações mais antigas, a China antiga, a Índia, que é uma civilização milenária, em todas essas civilizações existem rastros de que havia uma busca de compreender o sagrado e o divino. Nas várias expressões, na arte, na simbologia, nas pinturas rupestres, nos livros sagrados, nos cânticos, nas tradições, nos mitos. A presença de Deus se fez ao longo, porque, segundo os Espíritos, disseram Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nunca existiu povos ateus. Nunca existiram povos ateus. Nós temos sempre uma manifestação do divino, do sagrado em nós. E isso é algo muito interessante,
Porque essas expressões do pensamento vão evoluindo ao longo do tempo, né? Dos momentos mais primordiais, das manifestações mais, né, materialmente falando, até um sentido mais transcendental, mais completo, né, mais de entrega a Deus. Esse pensamento vai evoluindo. E a doutrina espírita é esta doutrina, essa base que nós temos para percorrer todos esses degraus, para nos ajudar a pensar melhor em Deus. O que é Deus para a doutrina? Não é um ser como aprendemos outrora. Não é mais aquele ser antropomórfico. Não é um ser que tem preferências por aquele povo, por aquela raça, mas a concepção de Deus é muito alargada no Espiritismo. Primeiro, porque Deus é o quê? Para a doutrina espírita. Racionalmente, Allan Kardec usou a expressão da racionalidade, quando pergunta o que é Deus. E os espíritos, no campo também da racionalidade, falou-nos que Deus é o quê? É a inteligência suprema do universo. Inteligência tem a ver com o quê? Com a questão da intelectualidade, da inteligência. Né? É a inteligência suprema do universo e a causa primeira e primária de todas as coisas. Essa é a concepção mais ampliada possível que a gente pode ter. É impossível a gente conseguir um conceito de um ser que não cabe em conceito. Né? Deus não cabe nos conceitos. Deus, ele está imanente na criação, mas ele transcende a criação. Não temos como trazer Deus para um conceito, mas existem possibilidades de ampliação. E no pensamento, a gente pode já compreender essa possibilidade de que Deus é o quê? É uma inteligência, portanto, é um espírito. Porque o atributo do espírito é a inteligência. Nós somos espíritos porque temos essa capacidade, né, somos seres inteligentes da criação. Pensamos, podemos ser co-criadores, temos essa capacidade de ter esses nexos, esses conceitos, essas produções, reconfigurações, né, memória, capacidade de decisão, de raciocínio, de deduções. É a capacidade do ser inteligente. E assim, nós entendemos que Deus é espírito. Mais adiante, mais próximo também da gente, num conceito que é muito importante, foi o próprio Cristo que traduziu. Além da concepção de que Deus é espírito, é a inteligência suprema do universo, ele também, aí Jesus vem trazer o outro lado que Kardec na época não pôde trazer com tanta plenitude, mas a gente sabe, né, os motivos, né, que Allan Kardec não pôde aprofundar tanto nessas questões no mundo racional positivista. Mas em Jesus, nós encontramos no Evangelho, na verdade em João, né, Deus é o quê? É amor. Olha que conceito maravilhoso, né? A inteligência suprema do universo e Deus é amor. Deus é luz, é amor. Então, dentro dessas possibilidades, né, que nós temos enquanto seres contingentes, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é a capacidade que a gente tem de abstrair, de pensar em um ser muito superior a todos nós. Mas o caminho segue e a gente vai buscar agora o segundo degrau, que é o sentir Deus. Sentir Deus aonde? Onde é que a gente pode sentir Deus? Como a gente pode expressar a possibilidade do sentir Deus? Tem uma música do Grupo Acorde, que eu gosto muito, do nosso companheiro Ricardo, Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente.
Não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza prova perfeitamente a força da criação, a força desse poder que consiste na natureza. Mas o poeta dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. Eu vejo Deus no riso das crianças, no céu, no mar, na luz e na natureza. Só os poetas, só os inspirados, só os seres mais humanizados, mais sensíveis, conseguem ver Deus nas expressões mais simples. No pôr do sol, no nascer do sol, no riso da criança, numa mãe que dando luz, numa doação de sangue, que ali tem a presença do bem, a presença de Deus. Onde existe o bem, o amor, a fraternidade, a caridade, existe a presença divina. Então, essa capacidade a gente pode desenvolver. Podemos desenvolver ao longo do nosso processo. É uma busca permanente de a gente perceber Deus nas mínimas coisas. E, sequencialmente, a partir do momento que eu penso, que eu sinto, eu vou começando também a amar a Deus. Até essa expressão de amor. Eu gostei muito quando o grupo iniciou uma das canções do repertório, a música Aleluia. Esse momento de aleluia, quando todos vocês cantaram, é uma expressão de amorosidade a Deus. Aleluia, né? Gratidão a Deus, de louvar, é uma louvação a Deus. Nós não temos muito hábito aqui na doutrina espírita de louvar, embora, quando Allan Kardec perguntou o que consiste a prece, os espíritos responderam: o que consiste a prece? Para que a gente faz prece? Né? Qual o objetivo central? Vocês sabem qual foi a primeira condição que os espíritos responderam em relação à prece? Louvar. A primeira coisa é louvar. A gente louva, a gente tem dificuldade de louvar, que é aquela entrega, aquela coisa, amorosidade, aquele momento de êxtase, de muito contentamento. E eu me recordei um fato que aconteceu comigo e com um amigo que trabalhava junto conosco, e ele era evangélico. E a gente conversando, eu perguntei: vocês louvam muito a Deus, né, nas igrejas, quando a gente chega lá, é tanta louvação, é tantos gritos, né? Quem frequenta uma igreja, não é nenhuma crítica, mas são gritos e mais gritos, né? E lá na doutrina espírita a gente não tem esse hábito de gritar tanto, né? Nós somos mais serenos. Nós somos mais serenos no louvor, a gente não tem tantos gritos, né? Mas a gente não quer dizer que a gente não louve do nosso jeito, porque cada um tem um jeito, os índios têm um jeito, né? Cada civilização tem um jeito de louvar, os japoneses, os chineses, os hindus, etc. Cada um tem o seu jeito de louvar. Mas me chamou muita atenção foi a resposta dele. Ele disse: a gente louva daquele jeito, é semelhante, sabe o que, Marco? Ele disse: imagina você comemorando um gol do seu time. Quando um time da gente faz um gol, qual é a reação que a gente tem? A gente fica assim, de braço cruzado, como vocês estão. A gente solta os braços, né? Gol, vai, maior festa, dá um pulo. Então, para eles, ele dizendo, para você comparar, louvação para a gente é como se fosse um gol do time. A gente fica feliz pela presença de Deus no ambiente, na nossa vida. Então, louvar é isso. Amar é você sentir satisfação por estar na presença dele, né? Estamos aqui, todos nós, envolvidos numa presença divina. O sentido dessa reunião hoje é a busca do divino, a busca da presença de Deus, né? Dos ensinamentos de Cristo, da orientação que a doutrina espírita há de nos trazer. E nesse momento a gente vai cada vez mais desenvolvendo a confiança nele, a confiança em Deus, e sequencialmente, que é o último estágio da mais evoluída consciência da presença de Deus em nossa vida, é quando a gente se entrega a ele. Né? Quando Paulo chegou a dizer isso, em tudo dai graça, né? Entrega-te a Deus, busca essa compreensão de que nada acontece sem a permissão divina. Eu já estou tão integrado que eu já sei muito bem o que ocorre nos processos da vida. E a presença de Deus é muito importante.
Eu me lembro também de uma canção muito conhecida do nosso repertório, que é Pegadas na Areia, que tem algo muito parecido com isso. Nos momentos da vida, quando a vida estava tranquila, a gente percebe que conosco existem outros passos, né? Existem não só os nossos, mas tem outros passos seguindo. Mas nos momentos de mais dificuldade da nossa vida, quando vem a morte, a separação, as perdas, o sofrimento, a desilusão, aí essa mensagem diz: nesses momentos mais difíceis da minha vida, eu só vi um par de pegadas. Vocês lembram, né, dessa mensagem? É linda porque ela é anônima. Ninguém sabe quem escreveu. Aí a resposta no final: foi aí que Deus te carregou. Esse passo que tu viste na areia não eram os teus, era o de Deus. Simbolicamente, é uma poesia isso, né? Mas é tão bonito isso, né? Então, quando a gente se entrega, a gente vai estar sempre nessa perspectiva. Então, eu vou contar aqui uma história de um poeta, um escritor indiano chamado Rabindranath Tagore, que fala sobre a questão da entrega. Eu trouxe aqui, eu vou ler para vocês, porque é tão belo. Essa foi uma psicografia do Chico Xavier, isso, no livro Cartas e Crônicas. E o apólogo diz o seguinte: um lavrador, a caminho de casa, com a colheita do dia, notou que em sentido contrário vinha suntuosa carruagem, revestidas de estrelas. Contemplando-a fascinado, viu-a estacar junto dele e, semi-estarrecido, reconheceu a presença do Senhor dos mundos, que saiu dela, estendendo-lhe a mão a pedir-lhe esmolas. O quê? Refletiu espantado o Senhor da vida, a rogar-me um auxílio a mim, que nunca passei de mísero escravo nas asperezas da vida? Conquanto, excitado e mudo, mergulhou a mão no alforje de trigo que trazia e entregou ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo tornou a si do próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforje poeirento. O grânulo de trigo do qual fizera sua dádiva tornara a sacola transformado em pepita de ouro luminescente. Deslumbrado, gritou: que louco que fui, porque não dei tudo o que tenho ao soberano da vida. Vejam que é um apólogo que nos mostra exatamente essa entrega, né? Essa presença divina que está presente em todos os momentos da nossa vida e que às vezes nos pede tão pouco e nos dá tanto, né? E a gente muitas vezes não reconhece a grandiosidade de coisas que a gente tem, das bênçãos que são incessantemente trazidas para junto de nós. E esse espanto desse lavrador, quando ele diz que louco que fui, porque não dei tudo o que tenho ao soberano da vida, é uma consciência que a gente precisa desenvolver de entrega e de busca desse sagrado em nós. Quanto mais nos entregamos, mais seremos iluminados, mais estaremos com essas luzes, com essas pepitas ao nosso lado, que são as virtudes, que são as bênçãos dele, inumeráveis, a nos cercar, a nos proteger. Então, esse é o Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura da Índia, escrevendo por Chico Xavier. Vejam também a integração que existe entre os espíritos que são elevados. Ele, de formação indiana, dá uma mensagem para uma comunidade espírita. Quando estivermos numa consciência mais ampliada, isso será muito comum, porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. As coisas divinas são ensinadas para aqueles que já buscam um crescimento. E a verdade é uma só, e o Pai é um só. E aqueles que se buscam essa verdade se encontram, porque tudo que se eleva converge. E é essa perspectiva que a gente gostaria de trazer para todos nós, né, nessa reflexão.
E na lei de adoração, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vem mostrar que é uma lei natural a lei de adoração, né? É uma lei natural. Todos os povos têm um quanto na sua história, na sua estrutura, né? Existe um pensamento íntimo, natural, inato, de que Deus existe. Desde os povos mais primitivos até os povos atuais. A diversidade, assim, da compreensão do divino, mas que a presença do divino, ela é presente em todos os povos, em todas as dimensões. E Allan Kardec, na questão 649, pergunta: em que consiste a adoração? É a forma da gente se comunicar com o divino. O que consiste a adoração? E os espíritos superiores responderam: na elevação do pensamento a Deus. Vejam mais uma vez o pensamento como aquele primeiro degrauzinho, que a gente precisa se conectar com Deus. Dentro daquilo que a gente já pode fazer, no nível de compreensão, é o pensar nele, né? Na elevação do pensamento a Deus. Isso é que é a adoração. É a gente ter aquele tempo inicial do dia, né? Em todos os instantes possíveis, a gente ter aquele pensamento. Quando começa, quando termina uma tarefa, eleva o pensamento a Deus. E deste, né, Deus, pela adoração, aproxima o homem, e deste, né, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, existe, então, o processo de conexão da criatura com o Criador, que está sempre aberto a todos nós. Nunca nos abandona, desde os mais ínfimos seres até as galáxias, né? Todos são objetos da solicitude de Deus, do amor divino. Então ele nunca nega. Tem até uma fala no Evangelho que Jesus explica: quando você pede um pão, Deus nunca vai lhe dar uma serpente, uma pedra. Quando você pede um peixe, nunca Ele vai lhe dar uma serpente. Porque Deus conhece as nossas necessidades e Ele é bom. Se existe um ser bom, quem é? Só existe, isso foi até Jesus falou, viu, gente? Foi eu não. Quando chamaram Jesus de bom, Ele ensinou para a gente: bom só tem um. Ele até se excluiu, né? Jesus se excluiu. Quem é bom? Só Deus. Ele é bom. É soberanamente justo e bom. Os demais, todos nós, somos seres em aprendizado. Bom mesmo só o Pai. Então a gente não vai pedir ao Pai um peixe e Ele vai dar uma serpente. Jamais isso vai acontecer. Porque Ele sabe das nossas necessidades. E quando existe um não, é porque é para o nosso bem. Ou então Ele diz assim: espera um pouco mais. Tem até uma história assim para a gente descontrair, de um brasileiro que foi ter uma entrevista com Deus, né? Brasileiro, né? Sabido que só, chegou lá e disse: Deus, para o Senhor, o que significa 1 milhão de anos? Aí ele respondeu, o pai, né? 1 milhão de anos para mim representa 1 segundo. Puxa, 1 segundo, 1 segundo. E para o Senhor, o que representa 1 milhão de dólares? Aí o Senhor pensou assim: 1 milhão de dólares para mim é 1 centavo. Aí o brasileiro: Senhor, me dê 1 centavo? Aí Deus disse: espera um segundo. Espera um segundo. Então o Pai, Ele sabe, Ele é sábio, né? Conhece perfeitamente as nossas condições, né? E outra questão, a lei de adoração. A adoração está na lei natural, pois que resulta de um sentimento inato no homem. Isso também a gente já chegou a falar, né? É um sentimento inato, todos nós temos um sentimento inato, né, de buscar essa adoração. Do jeito que for, né, das formas mais diversas. Eu sou de uma terra, que eu não sou daqui da Paraíba, eu sou do Juazeiro do Norte, do Padre Cícero. Já ouviram falar na terra? E a gente, né, tem expressões as mais diversas do catolicismo popular.
as mais diversas formas de crença, que eu ficava assim na minha ingenuidade, pensando, como é que você sobe um horto com 5 quilômetros de joelhos para adorar a Deus, para pagar uma promessa, para, dizer, Deus, eu estou aqui. Aí vem todo aquele sofrimento. Eu não entendia bem o que era aquilo. Mas a gente não pode fazer críticas e julgamentos, porque cada sentimento é importante para Deus. Talvez quando o nível de consciência estiver um pouco mais desenvolvido, talvez não precise aqueles, porque Deus não quer o sofrimento, né? Deus quer misericórdia. Talvez não precise daquele sofrimento todo. No entanto, todo gesto sincero, verdadeiro, ele é acolhido pelo Pai. E as promessas e as curas e os pedidos são atendidos. Uma velinha que você coloca lá, né? Tudo tem um sentido, um simbolismo. Porque o que importa para Deus é o quê? A vela? São as flores? São as ofertas, as oferendas? Não. Para Deus o que importa é o sentimento. O seu sentimento. Isso é que importa. Então Allan Kardec também capturou isso, dizendo que está na lei, pois resulta de um sentimento inato no homem. Entre as sábias palavras de Jesus, destacamos um trecho da oração ensinada aos discípulos, que diz, seja feita a vossa vontade. Isso a gente ora, essa oração chamada dominical, a oração do Pai Nosso, né? A oração que a gente deve orar em comunidade. Foi Jesus que ensinou aos discípulos. Preferencialmente, essa oração deve ser orada, rezada, orada, né? Em comunidade, porque é uma oração que ele mostra, né, o coletivo, né? Pai Nosso, né, que está no céu. Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí sempre é no coletivo essa oração. É muito bonita porque é uma oração para as comunidades. Mas o que significa a gente pensar um pouco sobre o que diz, seja feita a vossa vontade, que a gente diz tudo isso. Será que a gente já aprofundou essa questão? Essa é a grande situação para a gente pensar e aprender juntos, se esforçar para entender a profundidade disso. Porque a gente geralmente quer que o Senhor faça a nossa vontade, não é o inverso? Não é? Seja feita a minha vontade, Senhor. Eu quero que você resolva aqui minha vida, meus problemas, né? Tire essa pessoa daqui de perto de mim, leve ela para o Japão, né? Afaste isso aqui daqui, tire essa pessoa chata do meu caminho. Mas como Deus é sábio, Ele faz tudo ao contrário que a gente pede, né? Bota uma pessoa bem chata para ver com a gente, para testar a paciência, né? As dificuldades, para a gente ter paciência, tudo mais. Para a gente não ter o julgamento, né? Não olhar apenas os defeitos, mas também ver a qualidade das virtudes de cada um. Enfim, não brincar, né? Como diz até um amigo meu, não brincar de Deus, né? Ou seja, ficar julgando todo mundo. Então, se nós somos seres assim, que somos criaturas, nós temos que obedecer a uma vontade soberana. Então, essa vontade soberana é que é preciso ter um nível de aprofundamento. Eu trouxe aqui para a nossa reflexão uma fala de um querido amigo nosso, chamado André Peixinho, que é da Bahia. Ele é escritor, palestrante, presidente da federação lá do estado da Bahia. E eu trouxe essa reflexão para a gente pensar junto e aprendermos juntos também com ele. Para admitirmos que deva ser feita a vontade suprema, precisamos desenvolver uma clara consciência de que somos seres contingentes. Isto é, que existimos, mas poderíamos não ter existido. Olha que coisa interessante. Quem foi que nos criou? Né? Nós não somos seres que nos criamos, somos seres contingentes. A gente poderia não ter existido. Não ter existido. Deus não criou Marco, não criou Eva, não criou Renatinho, pronto. Isso foi da vontade dele, ele criar.
Então, já que isso já é um fato, né? Eu não sou autocriado, né? Eu não me criei sozinho, é importante que a gente perceba o nível de submissão a esse Criador. Nada acontece sem a sua vontade. Porque nele nós existimos, neles temos o nosso ser, temos a nossa vida, né? Sem Deus nós não temos condição de existir, simplesmente. E a gente não tem a capacidade de não existir. Por isso que o suicídio, a doutrina espírita fala que é uma grande ilusão. O fato de você sair da existência física não quer dizer que você saiu da vida. Muito pelo contrário. A gente não consegue sair da vida. A vida é uma graça, um dom divino, e a existência da gente é submetida a essa vontade. Agora, nós temos o livre-arbítrio para construir uma individualidade, essa condição que Deus nos deu de construir através do livre-arbítrio que vai sendo acrescentado com um nível de consciência cada vez mais, para a gente fazer escolhas boas, né? E progredir mais rápido, seguir mais rápido os caminhos, as boas escolhas, e a gente vai construindo um futuro melhor para a gente, que depende das nossas atuações de hoje, das construções. Então, primeira coisa, nós somos seres que somos contingentes, então precisamos perceber isso. Na outra fala do Peixinho, ele diz assim: nossas decisões, como geralmente ocorrem, são balizadas pelas experiências pregressas, individuais, sociais e de espécie. Não representam acréscimos evolutivos. Pelo contrário, tende à repetição, à mesmice, à manifestação dos arquétipos e complexos. O que é que isso o Peixinho está querendo dizer para a gente nessa fala? Que nossas decisões... Não, tudo bem. Que as nossas decisões, muitas vezes, elas são baseadas nos nossos próprios condicionamentos. E a gente precisa rever os nossos condicionamentos, que nós somos seres condicionados ao passado, principalmente ao presente. Para a gente modificar o nosso futuro, a gente tem que trabalhar um pouco nessas nossas escolhas e nesses nossos condicionamentos. Eu vou contar aqui também uma história engraçada para a gente entender o que é condicionamento. Um casal recém-casados, a mulher, a esposa, querendo agradar o esposo, foi fazer a primeira refeição para ele. E ele gostava muito de linguiça, né, de calabresa, comprou a calabresa para a esposa fazer, só que quando foi servir, a esposa cortou as partes finais da calabresa e ficou só com o meio. A parte final ela cortou de um lado, cortou do outro e fez, né, o prato. Quando chegou para ele disse com muito carinho, né? Logo no primeiro momento do casamento é muito carinhoso as relações, né? Ninguém vai reclamar de cara. Ele disse: meu bem, o que foi que houve com as partes externas, assim, a parte a parte que eu mais gosto é aquelas partes finais. Aí disse: eu joguei fora. Oh, meu bem, porque você jogou, eu não sei. Eu já tenho esse hábito de cortar, jogar fora e ficar só com essa parte. Então tudo bem. Outra vez comprou novamente, ela fez o mesmo condicionamento, cortou as partes, jogou fora, e quando chegou no prato, ele já estava um pouquinho mais assim: meu bem, jogou de fora de novo minha parte que eu mais gosto. Por que você faz isso? Aí ela disse: eu acho que eu aprendi com minha mãe. Eu vou perguntar para ela por que ela me ensinou desse jeito. Chegou lá, foi falar com a mãe e disse: minha filha, isso eu aprendi com sua avó. Foi sua avó que me ensinou. Quando fosse que eu cortava os extremos e assasse só essa parte do meio. Aí vamos conversar, ela estava ainda encarnada, foi procurar falar com a avó, né? E chegou lá, a avó disse, aí foi a mesma pergunta: por que a senhora corta os extremos assim da linguiça? Essa parte, só essa parte da frente. Ela disse: minha filha, eu estou lembrada, é porque a panela que eu tinha era tão pequena que eu tinha que fazer isso porque não dava todo, cortar. Então, nós somos seres condicionados. E, às vezes, estamos repetindo coisas lá de trás, né?
às vezes condicionamentos que não nos levam muito para um nível de acréscimo evolutivo, e a gente precisa rever esses condicionamentos, até para a própria relação com Deus, né? O que representa essa espiritualidade para você, né? Qual a forma mais hoje para você se relacionar com Deus? No seu nível de compreensão, qual seria as boas práticas? Seria a meditação? Seria um estudo mais reflexivo? Seria um momento seu com Deus, né? O seu com a sua espiritualidade, com o coletivo? Como é que você vai se manifestar com Deus? Então isso a gente pode fazer uma reprogramação, e é isso que a gente vai fechar a nossa reflexão com o que ele fala isso, com o que ele vai dizer. Aprender a viver segundo a vontade divina exige um processo chamado metanoia, que significa redimensionar a prevalência do ego ainda predominante, corporal, em nossas decisões, para deixar manifestar a consciência de espírito. Então, hoje, com a doutrina espírita, a gente usa muito essa expressão de autoiluminação. Deus se manifesta em toda a natureza, inclusive dentro de nós. Onde está o reino de Deus? Perguntaram a Jesus. Onde está escrita a lei de Deus? Allan Kardec pergunta aos espíritos. Mas Jesus fala o quê? Que o reino de Deus está dentro de nós. E onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, Deus não está fora, Deus está dentro. Então, a autoiluminação é compreender essa divindade, a expressão dessa plenitude que somos, né, que estamos inseridos, e devemos buscar sempre esse processo de metanoia, né, de autoconhecimento, de autotransformação, e perceber que Deus está em mim e também Deus está no outro. Tem uma expressão para a gente fechar também, que eu acho muito bonita, uma expressão, acredito que é da tradição indiana, né? Que é o Namastê. Namastê, que significa o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você, né? E aí, Nando Cordel fez essa música aqui, que a gente vai tentar cantar junto. Tá ligado? Então, Nando Cordel fez essa música para o nosso congresso, né? E é sobre entrega-te a Deus. Vamos cantar junto, né? Vamos lá. Para ser feliz e ter a paz, entrega-te a Deus. Para ser feliz e ter a paz, entrega-se a Deus. Entrega-te a Deus e verás que a tua vida vai mudar e tudo vais compreender. Entrega-te a Deus e terás toda a certeza do amor fluindo em você, para viver a maior das emoções. Abra os olhos do seu coração. Viva agora, desapegue-se e entregue inteiro ao amor. A felicidade está nas suas mãos. Vamos cantar. Para ser feliz e ter a paz, entrega-te a Deus. Para ser feliz e ter a paz, entrega-te a Deus. Mais uma vez cantando. Entrega-te a Deus e verás que a tua vida vai mudar e tudo vais compreender. Entrega-te a Deus e terás toda a certeza do amor fluindo em
você, para viver a maior das emoções. Abra os olhos do seu coração. Vivo agora, desapegue-se, entregue inteiro ao amor. A felicidade está nas suas mãos, para ser feliz e ter a paz. O quê? Para ser feliz e ter a paz. Entrega-te a Deus. Gratidão, minha gente.